Abra sua Bíblia, portanto, no livro de Ruth. E nós iremos ler todo o capítulo 4. Não é grande. E nós iremos ler todo o capítulo. Nessa noite, irmãos, nós estaremos meditando acerca do tema O Deus que providencia descendentes. Será o tema dessa noite. Eu quero lhe convidar, antes da leitura bíblica, a fazermos uma oração. Uma oração a fim de que Deus possa falar aos nossos corações. Nós iremos orar e daí você permanece com o texto aberto. É um momento, irmãos, especial do momento do culto. É o momento da leitura da palavra. É o momento em que Deus fala conosco. É o momento em que, de fato, nós somos alcançados. Era uma prática, por exemplo, dos cristãos do primeiro século, a leitura pública da palavra de Deus. É o que nós vamos fazer agora. Então, acompanhe aí. Se houver alguém do seu lado que não tenha as escrituras, compartilhe com ele. Ruth, capítulo 4. Diz assim: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você resgatar, ou melhor, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família e dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou com Ruth, e ela se tornou sua mulher.
Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que ele é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminabade. Aminabade gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Permaneça com o texto aberto. Indiscutivelmente, a vida, irmãos, é uma estrada cheia de curvas perigosas, cheia de caracóis, de curvas sinuosas, de terrenos escorregadios, de momentos que pode revelar deslizamento de terra. A vida é assim. Mas o bom de tudo isso é que nessa estrada perigosa de trafegarmos, nós encontramos sempre uma placa que sinaliza que o melhor ainda está por vir. Apesar da longa caminhada, das dificuldades, nós encontramos placas que nos sinalizam que o melhor ainda está por vir. Acredito eu, irmãos, que o livro de Ruth é uma destas placas que sinaliza e nos encoraja a ver que apesar das dificuldades, o melhor ainda está por vir. O livro de Ruth é uma dessas placas que sinaliza e nos conduz a um outro lugar. Necessariamente a um lugar de alegria. Necessariamente a um lugar de gozo, de paz. Necessariamente a um lugar onde sabemos que ali há o cumprimento da vontade de Deus. Quando lemos Ruth, perguntamos: será que essa estrada vai dar de fato em algum lugar? Porque é uma história cheia de perdas. É uma história repleta de tragédias, de indecisões. É uma história, irmãos, com um tom dramático. E então nós perguntamos: será que de fato essa estrada vai dar em algum lugar? No capítulo 1, nós tomamos conhecimento de Noemi e sua família, fugindo da fome de Belém de Judá e conhecendo a morte e a infertilidade em Moabe. A morte porque morre Elimeleque, o patriarca, e em seguida morre Malom e Quilião, ficando 3 viúvas desamparadas. Eles conhecem a infertilidade porque aquelas mulheres, Ruth e Orfa, estavam casadas já há 10 anos e não há nenhum registro de filhos. Foge da fome, conhece morte e infertilidade. No capítulo 2, Noemi se enche de esperança porque Ruth conhece Boaz. Boaz aparece em cena como um possível marido para Ruth. Mas Boaz, naquele momento, não propõe nada acerca de casamento. O capítulo 2, portanto, termina com esperança, mas também com suspense e incerteza quanto a como as coisas irão acontecer. No capítulo 3, Noemi e Ruth tentam um plano arriscado. Na madrugada, Ruth vai até a eira encontrar-se com Boaz em secreto. Era um plano arriscado, cheio de incompreensões. Mas ali está Ruth, colocando em pauta
executando um plano da sua sogra. E quando tudo parece que vai dar certo, vai surgir um casamento para que o nome do falecido seja suscitado em Israel, para que haja descendência, surge um empecilho. Boaz revela a Noemi que sim, ele se interessa em resgatá-la, mas tem um detalhe: ainda há um outro parente mais próximo de Elimeleque do que ele. E segundo as leis de Israel, o parente mais próximo do falecido deveria casar com a viúva. Boaz estava interessado em assumir a responsabilidade. Ele entendia que ele podia resgatar Ruth, era assim que era chamado, ele era um resgatador. Mas ele é um homem piedoso, ele é um homem honesto, ele é um homem temente a Deus, então ele é sincero e diz: olha, não deixe que ninguém tome conhecimento da sua vinda nesse lugar. Mas ainda há um outro resgatador antes que eu. Ele é o parente mais próximo de nosso irmão Elimeleque, eu preciso falar com ele. Se ele não quiser, eu irei lhe resgatar. E daí, irmãos, vem novamente o tom dramático. Será que essa história terá um final feliz? Será que de fato vai ser possível um descendente na história dessa mulher? Quando tudo parece resolvido, acontece uma nova dificuldade. Assim, irmãos, o capítulo 3 termina com suspense de um outro empecilho. E aqui eu quero chamar a atenção ao fato, mais uma vez, a vida é uma estrada cheia de curvas. A vida, irmãos, não é uma linha reta que vai de bênção em bênção até chegar no céu. Não é assim. A vida, irmãos, é uma luta. A vida é uma batalha. A vida, ela deve ser vivida na perspectiva de um campo de guerra. É por isso que Jesus diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que uma das figuras utilizadas por Jesus para a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que o apóstolo Paulo, à luz da sua carta aos Efésios, recomenda aos crentes a se revestir de toda a armadura que vem de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. A vida, de fato, irmãos, é uma luta. Quem nunca passou por dificuldades, quem nunca sofreu problemas, quem nunca passou por lutas, por tentações, levante o braço. Certamente nós não iremos nunca jamais enfileirar o batalhão daqueles que nunca passaram por dificuldades. Chamo-lhe a atenção agora ao capítulo 4. O que é que nós temos aqui? Nós iremos dividir o capítulo 4 em 5 partes, para podermos compreender a narrativa, a história, a trama. A primeira parte, do verso 1 ao verso 8, nós temos Boaz e a sua conversa com seu fulano de tal. É uma conversa com seu fulano de tal porque nós não sabemos o nome dele. E é interessante porque a NVI traduziu Boaz dizendo: meu amigo, venha cá. Mas a melhor tradução do texto, de fato, seria seu fulano. O nome dele não é revelado. O nome dele é desconhecido, mas é fato que ele era o parente mais próximo de Elimeleque. A conversa, irmãos, acontece às portas da cidade. E isso deve aguçar a nossa curiosidade. Por que é que Boaz chamou aquele homem para discutir a questão à porta da cidade? Razão simples. Boaz não tinha uma discussão romântica a fazer. Boaz não ia discutir coisas relacionadas a sentimentos. Apesar de envolver um relacionamento com uma mulher, Boaz estava resolvendo uma questão jurídica.
E naquela época as questões jurídicas se resolviam à porta da cidade, na presença dos anciãos. Por isso que Boaz chama aquele homem à porta da cidade, e ali ele chama alguns líderes para ouvir a discussão. Ele chama aquele homem e diz o seguinte: você lembra a viúva Noemi? Você é o parente mais próximo de Elimeleque. Ela tem uma propriedade que precisa ser resgatada. Você precisa comprar a propriedade dela. Acontecia da seguinte maneira: o resgatador adquiria o patrimônio deixado pelo falecido para que a viúva não ficasse desamparada. Ele tomava conta, ele transformava aquela propriedade em algo produtiva. E dessa forma, tinha capacidade de prover recursos para a viúva. E daí, irmãos, vem uma nota triste. Porque quem lê o livro de Ruth está torcendo para que ela case com Boaz. Mas de repente aquele resgatador diz: tudo bem. Lá no verso 6, no finalzinho: eu a resgatarei, respondeu ele. E isso vem, irmãos, com uma nota triste ao nosso coração, até lermos o final da história. E daí está mais um empecilho para que tudo aconteça. Mas Boaz, ele continua, diz: olha, você vai resgatar a propriedade, mas tem que resgatar também a viúva. Você tem que resgatar Ruth, a moabita. Aí ele diz: então, peraí. Nesse caso, se eu fizer isso, isso vai prejudicar a minha dinâmica de vida. Você pode resgatar. E Boaz sai dali com a plena convicção de que agora, de fato, ele é o resgatador de Ruth. E acontece uma coisa estranha. Porque quando os acordos eram firmados naquele tempo, para que de fato tudo ficasse selado, um tirava a sandália e dava para o outro. Coisa estranha a nós. Quando nós fazemos os nossos acordos jurídicos, nós vamos ao cartório, redigimos um documento e todos assinam, as duas partes e mais algumas testemunhas. Naquela época eles tiravam a sandália e davam ao outro como sinal de um acordo feito, carimbado e assinado embaixo. Foi isso que aconteceu. Segunda parte, nós temos a palavra de Boaz aos líderes, que vai dos versos 9 ao verso 10. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente. Olha só as palavras de Boaz: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Parte boa agora. Também estou adquirindo de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Hoje, vocês são testemunhas disso. Eu estou adquirindo direitos da propriedade dos falecidos, mas também estou adquirindo o direito de ter como esposa a viúva chamada Ruth, a moabita. Qual é o propósito? Suscitar o nome e a descendência daquele que morreu. Era chamada a lei do levirato. O primeiro filho que nascesse do casamento entre Boaz e Ruth levaria o nome do que morreu. Não necessariamente o mesmo nome, mas ele era considerado filho e descendente do que havia falecido. Nós temos agora a terceira parte do texto, que é a reação dos líderes à palavra de Boaz. Verso 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas
formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder desta jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Meus irmãos, os anciãos que testemunharam aquele acordo, eles agora abençoam Boaz. Mas essa bênção, irmãos, transcende o primeiro filho que vai nascer. Eu falei para os irmãos que, de acordo com o capítulo 1, no primeiro verso, muito provavelmente Ruth era estéril. Já estava casada há 10 anos. Você sabe que naquela época não havia nenhum método anticonceptivo. Elas engravidavam e tinham filhos, engravidavam e tinham filhos. E dentro da cultura hebraica, quanto mais filhos, melhor. Era sinônimo de prosperidade. 10 anos de casamento, nenhum filho, provavelmente ela era estéril. E agora, me parece que isso se confirma aqui, porque quando os anciãos dizem, olha, seja ela, como foi Raquel e como foi Lia, ambas eram estéreis. A infertilidade, irmãos, sempre foi um problema na história de Israel. É como que se biblicamente a infertilidade surgisse como um dos grandes vilões, a fim de atrapalhar os planos de Deus. Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, Ana era estéril e tantas outras não podiam gerar filhos. Muito provavelmente Ruth também estéril, mas agora a bênção sobre elas, irmãos, sobre ela é que ela possa gerar muitos filhos, que o seu nome venha a ser famoso e a família venha a ser numerosa. Há um tom profético aqui, porque Deus está promovendo o surgimento não de uma criança, mas de toda uma dinastia. Deus está promovendo aqui não o surgimento de uma criança, mas o surgimento de um reinado. A reação desses líderes, irmãos, é simplesmente extraordinária. O que é que acontece agora nos versos 13 a 16? Nós temos o filho de Noemi. Parece estranho, mas nós não temos necessariamente o filho de Ruth. Nós temos o filho de Noemi. Vamos ler por quê? Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. Quando o texto diz que Boaz possuiu Ruth, você entende que é uma linguagem velada para falar de que eles tiveram um relacionamento íntimo sexual. De fato, Ruth engravidou do seu marido Boaz. Agora, olha a reação do povo diante disso. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Quando aquelas mulheres veem a criança, elas glorificam a Deus, porque aquela criança, e não Boaz, é o resgatador de Noemi. Elas entendem que o nascimento daquela criança é a provisão de Deus na vida de Noemi. Aquela mulher que perdeu o marido, aquela mulher que perdeu os 2 filhos, amargurada de coração, agora ela segura nos seus braços uma criança que Deus levantou dentro da sua família, dentro da sua casa, e lhe é atribuída como resgatador daquela velha viúva. Observe agora o que acontece no verso 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que ele é melhor do que 7 filhos. Verso 16. Noemi pôs o menino no colo, passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed,
Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. Por isso que eu chamei essa sessão de o filho de Noemi. Porque a criança, irmãos, é tida como uma provisão para Noemi, que remove o opróbrio da sua vida, que tira a vergonha, que traz alegria no momento do sofrimento. E agora sim, tomamos conhecimento que uma história que começa com dor, com sofrimento, com perdas, com tragédias, com fome, com infertilidade, pode sim ter um final feliz. Aquilo, irmãos, que começa difícil, se torna impossível, não quer dizer que está fadado ao fracasso. Eu aprendi que na vida cristã, necessariamente no ministério, às vezes, para ganharmos, nós temos que perder. É necessário, irmãos, passarmos em alguns momentos pelo vale da sombra da morte, porque lá na frente nós aprenderemos que em todo momento Deus estava conduzindo a nossa vida. E qual é a máxima que temos repetido? Em um mundo governado por Deus, nada acontece por um acaso. As tragédias, o sofrimento, os confrontos, os conflitos, até os pecados, nada, absolutamente nada acontece por um acaso. Você pode estar hoje desfrutando de tristeza, deve estar desfrutando dos reveses da vida, deve estar se inclinando a fim de entrar numa curva sinuosa, sem saber o que há do outro lado. Mas se a sua vida é governada por Deus, ou já que a sua vida é governada por Deus, o fim sempre será de glória. Sabe por quê, irmãos? A viagem aqui é turbulenta, mas a chegada é certa. Eu quero lhe chamar a atenção aqui, a quinta e última parte do capítulo, e chamar a sua atenção em seguida para alguns pontos aplicativos. Nós temos agora a genealogia de Davi. Perceba que o verso 16 termina com uma breve genealogia. Boaz gerou Obed. E Obed foi o pai de Davi, de Jessé, perdão. E Jessé foi o pai de Davi. E é exatamente, irmãos, da raiz de Davi que virá o Messias. Perceba que quando nós lemos a totalidade das Escrituras, o plano de Deus aqui é trazer Jesus. Aqueles anciãos, quando oraram, eles oraram na perspectiva messiânica. Deus está conduzindo a história a fim de trazer o Messias, o Salvador, o resgatador. Boaz, ele é o tipo de resgate, ele é o tipo do resgatador. Ele aponta para Cristo, ele aponta para o Messias. E aqui eu quero tirar algumas conclusões com você, à luz de todo esse capítulo 4. Em primeiro lugar, como Ruth, fomos aceitos também pela graça. Perceba, irmãos, que todo o texto deixa claro que Ruth não é judia. Ruth, ela é moabita. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas agora, pela graça, ela passa a fazer parte da genealogia do Salvador. Leia os evangelhos, você vai perceber que Ruth está lá, assim como Raabe também está. Uma mulher moabita, uma mulher estrangeira, que foi recebida pela graça, que foi recebida pelo amor imerecido de Deus, no reino de Deus, no povo de Deus. Assim também fomos nós. Nós não somos judeus, nós não somos descendentes de Abraão no sentido biológico da coisa, não fazemos parte da árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo, mas pela graça nós fomos trazidos para o reino de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Você foi trazido para perto, você foi chamado para estar com Deus, para desfrutar dos benefícios do reino de Deus pela graça. Deus lhe deu.
Nem eu, nem você tivemos que pagar absolutamente nada, assim como Ruth foi aceita no povo de Deus pela graça de Deus, nós, eu e você, fomos aceitos pela graça. Essa é a primeira grande verdade. Segunda grande verdade no texto. Cristo tinha sangue moabita, motivo do qual ele tinha condições e deu condições de morrer pelas nações. Ele era judeu. Quando ele foi crucificado como rei dos reis, mas o rei dos judeus. Mas em suas veias corria sangue moabita. O que é que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que a morte de Cristo, presta bem atenção, a morte de Cristo não foi apenas para judeus. Jesus não morreu na cruz do Calvário para salvar uma tribo, uma etnia, um povo exclusivo. A morte de Cristo, a cruz de Cristo não é etnocêntrica, não está centrada em uma etnia, em um povo. Nas veias do Salvador corria sangue estrangeiro, sangue moabita, motivo do qual, irmãos, a Bíblia deixa clara que Jesus morreu por pessoa de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, verso 51. João capítulo 11, versículo 51. Diz assim a palavra de Deus. Ele então disse isso de si mesmo. Mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram-lhe tirar-lhe a vida. O sumo sacerdote naquela ocasião, mesmo não apoiando o ministério de Jesus, diz o evangelista João, que profetizou que Jesus morreria não apenas pelo povo judeu, mas por pessoas de todas as nações. Agora dê um pulinho lá no livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois fostes morto. E com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amados irmãos, Jesus, o descendente de Boaz, o descendente de Obed, o descendente de Jessé, o descendente de Davi, ele não morreu na cruz do Calvário apenas por um povo exclusivo, uma etnia exclusiva. Ele morreu para um povo escolhido por ele, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Perceba que toda a trama do livro de Ruth é Deus conduzindo a história, preparando uma família para trazer à existência o Salvador. Deus governa a história, meus irmãos. Deus é perfeito. Mas há uma terceira lição aqui. Deus planeja a vinda de Cristo por meio de um grande pecado. Preste bem atenção agora. Deus, ele é expert em promover o bem apesar do mal. O livro de Juízes termina relatando o fato de que naqueles dias não havia rei em Israel. Não havia uma liderança. A grande questão é que, apesar de não haver rei em Israel,
Quando inicia o livro de 1 Samuel, o povo comete o pecado de exigir um rei a Samuel. Eles querem um rei e deixam claro que o desejo deles ter um rei é de se parecer com os outros povos. E daí Samuel vai se queixar diante de Deus em relação ao povo. E Deus diz a Samuel: Samuel, fique tranquilo. Estou parafraseando o texto. Fique tranquilo, porque eles não rejeitaram você. À medida em que eles pedem um rei, eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando o meu reinado. Eles estão rejeitando a minha soberania. Eles não querem um rei para que governe de acordo com a minha vontade. Eles querem um rei para se parecer com os outros povos. Naquela altura da revelação, pedir um rei a Deus era pecado. Mas apesar do pecado deles pedirem um rei, Deus já havia planejado trazer um rei à existência. O rei que o povo pediu foi Saul. O rei que Deus havia reservado e certamente iria lhes dar no momento certo era Davi. Era Davi. E daí, irmãos, Deus planeja a vinda de Cristo por meio de um grande pecado. O pecado de pedir um rei, ao mesmo tempo, é o meio que Deus usa para mudar o sistema de governo da nação e estabelecer uma monarquia. Lá na frente, a dinastia ou o trono de Saul cai e o de Davi entra em evidência. E da raiz de Davi vem o Messias, aquele que se assentaria perpetuamente no trono de Davi. Deus, meus irmãos, é especialista em transformar o mal em bem. Como Deus faz isso, eu não sei. Mas Ele faz, irmãos, com que os pecados dos homens soberanamente colaborem para o plano que Ele determinou. E daí você pode pensar agora, como pode isso? Preste bem atenção. No momento da última ceia, Jesus está naquele lugar chamado cenáculo com 12 apóstolos. Um era o traidor, 11 eram verdadeiros. Naquele momento diz a palavra de Deus que o diabo entrou em Judas. E daí Jesus diz a Judas: olha, o que tem de fazer, faze depressa. E o que é que ele queria fazer? Trair Jesus. O que é, irmãos, que a traição de Judas promove? A crucificação. Ok. A crucificação. Mas o que é que a crucificação, o que é que a morte de Cristo na cruz promove na existência dos homens? Salvação, vida eterna. Deus usa o mal e promove o bem. Deus faz uso do pecado dos homens e promove o bem. E o maior bem de Deus, irmãos, na nossa vida foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus usa de meios para alcançar os seus próprios fins. No plano de Deus estava a minha e a sua salvação. E para que eu e você fôssemos salvos, Deus fez uso da malignidade dos homens. Deus fez uso das más intenções de Judas, da sagacidade de Satanás, conduziu o seu filho à cruz do Calvário e hoje nós somos salvos em Jesus Cristo porque Deus é absolutamente soberano. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 27 e 28. Atos, capítulo 4. Versículo 27. Os irmãos da igreja se reuniram a fim de orar. E eles estavam glorificando a Deus pela libertação de Pedro e também de João,
que haviam sido presos pelas autoridades judaicas, chamada de Sinédrio. Eles apanharam, foram presos, e agora libertos, eles se reúnem para orar. E nós temos agora essa palavra no meio da oração. Verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Olha só o que ele está dizendo. Herodes e Pôncio Pilatos conspirou contra Jesus. Verso 28. O mais impressionante. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Herodes e Pôncio Pilatos, conspirando contra Jesus, levando o santo servo de Deus à morte, não sabiam, mas estavam, irmãos, fazendo absolutamente aquilo que Deus, desde a eternidade, já havia determinado que acontecesse. Qual seria a resposta para a pergunta: quem matou Jesus? Qual a resposta que você daria? Se você disser, foram os romanos, você isenta toda a conspiração dos judeus contra Jesus. Se você disser que foram os judeus, você pode ser acusado de ser antissemita, de colocar a culpa em pessoas inocentes. Mas qual seria a resposta? Quem levou Jesus à morte? Resposta: o profeta Isaías. Agradou ao Pai moê-lo, fazendo enfermar. O Pai levou o Filho à morte para satisfazer a sua justiça e salvar pecadores. O Pai levou o Filho à morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus prova o seu amor para conosco, levando Jesus à cruz do Calvário para salvar o quem? Pecadores. Amados irmãos, os planos de Deus, eles são insondáveis. Os planos de Deus, eles são eternos, de maneira que a cruz de Cristo revela a soberania de Deus sobre o pecado. Irmãos, o pecado definitivamente não agrada a Deus. O pecado é algo abominável aos olhos de Deus. O pecado é algo que Deus não se agrada, é inconcebível. Mas Deus é soberano e faz com que tudo, até os pecados, colaborem para o fim que Ele determinou. Você lembra do que aconteceu com José? José, aquele lá do Egito, aquele menino jovem, foi traído pelos seus irmãos. Havia uma cadeia de ciúmes, porque o texto diz que Jacó, ele amava mais a José do que os seus outros filhos. E naquela ocasião ele fez uma capa, uma túnica de várias cores, devia ser um objeto precioso, valioso, e deu a José. Por ciúme, os seus irmãos resolveram matar-lhe. Lançaram ele dentro de um poço, de um fosso. Depois alguém teve a brilhante ideia: não vamos matá-lo. Vamos tirá-lo daí, vamos vender como escravo para o Egito. E daí José é vendido para o Egito. E vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E quando chega na casa de Potifar como escravo, ele é assediado por uma mulher de moral extremamente duvidosa. Não cede às suas tentações, é enganado por ela, levanta-lhe falso testemunho, e agora José, aquele que foi lançado no fosso, vendido como escravo, está agora na prisão. Que vida miserável, que vida desgraçada. De repente,
José interpreta alguns sonhos, um padeiro e de um copeiro que tem lá na cadeia, e pede a um deles: quando você estiver diante do rei, lembre-se de mim. Fale do rei para mim. José estava dizendo: lembra ele, porque eu estou aqui apodrecendo. Só que os indivíduos vão e esquecem. Passam-se tempos e anos. Quando o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar, é quando o indivíduo lembra: tem um hebreu lá na prisão. E daí José vem, interpreta o sonho do faraó. Faraó se agrada, coloca ele como governador de todo o Egito e vem 7 anos de fome. Naqueles 7 anos de fome, a sua família precisava de comida, mas ele não se revela. Ele não fala que ele é José, aquele que todos pensavam que estava morto. Aí você pergunta: por que Deus fez com que José sofresse tanto para no final ser governador do Egito? Tinha uma família que precisava receber livramento daquela fome, ou a linhagem messiânica seria totalmente comprometida. A família de José é a família da aliança. Deus eleva José a ser governador do Egito para preservar a família da aliança, o seu povo, porque dela viria o Messias. O tempo todo a Bíblia aponta para Cristo, preserva uma família para Cristo vir. José foi lá ser governador do Egito porque estava nos planos de Deus a minha e a sua salvação. Deus, irmãos, fez uso da malignidade, do pecado, da perversidade do coração dos irmãos de José para proteger a aliança da cruz. Por fim, quinto e último lugar, a cruz é o amável plano de Deus. Por mais cruento que seja, por mais absurdo que seja compreender a salvação por meio da morte de uma outra pessoa, a cruz, irmãos, não revela a fraqueza. A cruz não revela a derrota de Cristo. A cruz revela o plano amável de Deus para nos salvar. O último capítulo de Ruth aponta para isso. Há uma genealogia que começa lá em Pérez e termina em Davi. Você conhece os planos de Deus para a sua vida? A história de Ruth é a sua história? Você acha que as coisas começaram errado e darão todas erradas? Uma cadeia, uma sucessão de problemas, de sofrimento, de perda, de morte, de fome, de infertilidade, de planos que não se concretizam. Eu quero dizer a você que toda essa história apontava para a cruz. Quero dizer que nós fomos alcançados por essa cruz. E se nós fomos alcançados pela cruz de Cristo, deve haver no nosso coração fé e esperança. Fé para continuarmos crendo que Deus pode e sim está tomando conta de mim. Que a qualquer momento o cativeiro vai ser revertido. Que o fim não é desgraça, não é derrota, não é perda, mas o fim, irmãos, é glorioso. Porque o texto bíblico diz e nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. E a nossa vitória, irmãos, não é triunfarmos sobre todas as coisas desta vida. A nossa vitória é estar com Cristo no céu de gozo e de glória, é triunfarmos com o Senhor na eternidade. Eu quero lhe convidar a viver nessa existência, olhando para a vida futura. O livro de Ruth, irmãos, nos convoca a confiar em Deus. Nas curvas perigosas, nas estradas, nos caminhos escorregadios, a saber que a nossa história está segura nas mãos de um Deus todo poderoso e soberano.